E aí, galera do Me Salva, tudo certo? A gente vai começar nossas aulas sobre o aparelho urinário, tranquilo? Pessoal, eu desenhei aqui o Mannequin Peace, que é uma escultura que tem na Bélgica, certo? Que a maioria dos turistas vão lá olhar, tirar foto, fazer selfie e tudo mais. E que ela representa justamente o produto final do aparelho urinário, que é o momento da pessoa fazer xixi. A gente vai entender o que compõe e como que se forma, então, o produto final, a urina ou o xixi, certo? Começando, então, pelos órgãos que compõem o aparelho urinário. O principal deles, pessoal, é essa duplinha aqui, parecem feijões, são os rins, certo? Um rim tem o rim direito e o rim esquerdo, certo? Saindo do rim, vai ter o uréter, certo? Que vai levar o xixi até a bexiga, onde vai ficar a bexiga estocando, né, a urina, porque senão todo momento a gente ia querer ir no banheiro. E ao final, então, nós temos a uretra, certo, pessoal? Que é o que leva o xixi até o ambiente externo. Além disso, nós temos veias e artérias que vão estar percorrendo estes órgãos. E, pessoal, se a gente lembrar lá das glândulas endócrinas, essas glândulas sobre os rins são as glândulas suprarrenais. Tranquilo? Mas vamos lá. Quais são as principais funções deste sistema, certo? Principalmente, então, para o nosso organismo é mandar embora, excretar alguns dejetos metabólicos, ou seja, porções que o nosso organismo não precisa e que, se ficar, pode acabar fazendo mal, certo? Mas claro que tem que haver uma seletividade, certo? A gente não coloca tudo para fora. Tem que ter a conservação, certo? Então, vai conservar ao líquido, certo? Não vai levar tudo de água para fora. E também eletrólitos, que vão ser fundamentais para o nosso organismo, certo? Então, essa é a principal função: excretar dejetos metabólicos, conservando líquidos e outros eletrólitos. Mas, além disso, galera, o aparelho urinário também tem uma função endócrina, que a gente também vai estudar nas próximas aulas, que é principalmente ao momento que ela secreta a eritropoetina e a renina, que são 2 hormônios produzidos nos rins, certo? Mas que a gente vai conseguir estudar a função deles mais pra frente. Pessoal, vamos começar então o nosso estudo mais focado no rim, certo? O rim, ele então, nós temos 2, né? Ele tem esse formato de feijão. E quando a gente olha, a gente vê que ele tem uma entrada principal da veia, da artéria e do uréter, certo? Este aqui, então, é o uréter que está saindo do rim para levar a urina. E esse espaço aqui, onde passa os tubinhos, né, das veias, das artérias, do uréter, chama hilo, certo, galera? Hilo é por onde vai estar entrando ou saindo. Tranquilo? Bom, e quais são as outras porções que a gente pode classificar o rim, certo? Como a maioria dos órgãos, né, galera, o rim possui uma cápsula de tecido conjuntivo e depois ele vai se diferenciar em uma porção que é chamada a cortical, que é essa que está mais próxima da porção externa, certo, galera? É essa porção aqui. E o rim também possui a porção medular. Quando a gente fala em medular, vamos lembrar sempre de meio, né? Que seriam essas porções desenhadinhas aqui. A gente pode ver que eles têm quase como uns risquinhos, assim, que são as chamadas pirâmides medulares, que é como também pode ser classificado as formações destes tecidos, certo? Como pirâmides medulares. Sendo que o vértice, a pontinha, né, galera, ela tá voltada para cortical. Tranquilo? E o que vocês podem ter percebido, entre porções medulares, nós temos este espaço aqui, que é a chamada de coluna renal. Bom, mas este desenho aqui, galera, é o rim visto de uma maneira de longe, vamos dizer assim. Quando a gente vai observar ele mais de perto, a sua estrutura funcional, a gente vai ver que ele é um pouquinho mais complicado. Então, como assim? Vamos entender aqui com um túbulo urinífero, certo?
Essa é chamada, pessoal, uma porção do rim, bem importante, que age na hora de filtrar o nosso sangue, certo? O túbulo urinífero, pessoal, ele é, na verdade, o néfron, que a gente vai desenhar agora, junto com o túbulo coletor. Então, néfron e túbulo coletor formam o túbulo urinífero. Tá, mas o que é, então? O que acontece, pessoal? Para ocorrer a filtragem do sangue para formar a urina, o sangue ele vai passar por diversos vasos em uma estrutura chamada de corpúsculo renal, certo? Então, nós temos o corpúsculo renal, por onde vai entrar uma artéria aferente e uma artéria eferente. Então, aqui nós temos as artérias entrando e dentro desse corpúsculo, nós vamos ter vários capilares por onde o sangue vai passar. Essa porção dos capilares, ela é chamada de glomérulo. Tranquilo? E entre estes capilares existe o espaço capsular dentro do corpúsculo renal. O que isso quer dizer? Que o sangue vai passar e uma parte desse líquido vai passar pelos capilares do glomérulo e entrar no espaço capsular. Bom, deste espaço capsular, ele precisa ir para algum lugar, certo? Ele vai começar em um tubo, que ele é chamado de túbulo contorcido proximal. Por que proximal? Porque ele vai estar próximo do corpúsculo renal, certo? Logo após esse túbulo, galera, vai vir a porção chamada alça de Henle, certo? Ela faz uma estrutura que desce bastante e sobe, formando assim, né, como se fosse uma alça mesmo. Então, ela é chamada de alça de Henle. Tendo ela uma porção descendente, certo? Que é quando está descendo, e uma porção ascendente na hora da subida, certo? E, ao final dessa alça de Henle, ela termina em mais um outro tubo que também tem umas voltinhas, que é chamado de tubo contorcido distal, certo? Então, proximal é este que vai estar próximo ao corpúsculo renal e o distal, o que está mais distante, certo? E tudo isso, pessoal, representa o néfron, certo? Então, até aqui, nós vamos ter o néfron. E o tubo contorcido distal, ele então vai desembocar num ducto coletor, certo? E esse ducto coletor, então, junto com o néfron, é o que vai formar o túbulo urinífero. Só, pessoal, chamar a atenção de vocês, o ducto coletor, por que ele não faz parte de um néfron? Porque vários néfrons vão desembocar em um mesmo ducto coletor, tranquilo? Que é o que vai estar levando a parte, então, da urina, certo? Bom, galera, só pra gente saber, existem 2 tipos de néfron, certo? O que isso quer dizer? Acho que já deu para perceber aqui, né? Nós temos um néfron que ele tá com uma alça de Henle, nós acabamos de aprender, mais longa, e uma alça de Henle mais curta. Essa é a principal diferença, certo? Outra diferença, a posição em que está cada parte do néfron. No desenho que eu fiz antes, né, eu fiz bem espalhado para a gente entender cada porçãozinha. Mas, pessoal, na vida real, no rim mesmo, ele é mais estreitinho assim, porque cada parte do néfron está em uma porção do rim. O que isso quer dizer? Acima dessa linha verde, pessoal, é a cortical do rim. E abaixo é a porção medular. Já deu para entender, né? Na porção cortical, nós vamos ter o corpúsculo renal, os túbulos contorcidos proximais e os túbulos contorcidos distais, certo? Já na medular, nós temos a alça de Henle e o ducto coletor, que vai ser esse rosinha aqui. Tranquilo? Então, só para a gente marcar aqui, este aqui é um ducto
coletor. Bom, claro que esses néfrons possuem nomes diferentes. Então, néfron comprido, que tem a alça de Henle comprida, é o néfron justamedular, certo? Justamedular. O que isso quer dizer quando a gente lembrar justamedular? Que ele possui alça longa, certo? Indo bastante na medular. Tranquilo? E o outro néfron, ele é chamado de néfron cortical. Os nomes fazem sentido, né, pessoal? O néfron cortical, ele possui a alça de Henle curta, estando mais na porção cortical do rim, por isso recebe o nome de néfron cortical. Tranquilo? Galera, só para a gente entender e finalizar esta aula, o que a gente tem que entender da histologia do rim de uma visão geral? Vamos imaginar, esse aqui é a foto de um rim, certo? Em que a gente consegue diferenciar a porção mais externa da cortical da porção interna, que é a medular. Agora, vamos imaginar, nós fizemos cortes deste órgão, preparamos e coramos. Tcharam! O que a gente vê aqui? Várias coisas, tenho certeza. Nós podemos distinguir, galera, a parte cortical da parte medular. Como que a gente consegue, assim, mesmo num aumento menor, né? O que a gente consegue observar? Que nós temos várias estruturas arredondadas, certo? Várias bolinhas mesmo que estão representando os corpúsculos renal. Se tem corpúsculo renal, quer dizer que é na cortical, certo? Na porção superficial. E, pessoal, mais ou menos por aqui, nós podemos dividir a porção cortical da porção medular. Na porção medular, como a gente tem principalmente alça de Henle e ductos coletores, a gente vai observar que eles formam mais estruturas alongadas. A gente vê como se fossem vários feixes nesse momento assim de menor aumento da nossa visão ao microscópio, certo? Já na porção cortical, a gente vai observar essas estruturas esféricas e um pouco mais de labirinto, que representa os ductos contorcidos, certo? E na medular, uma porção mais de feixes. Galera, essa foi a nossa primeira aula sobre o aparelho urinário, que a gente viu as estruturas do rim e o que compõe o néfron e o túbulo coletor. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver mais detalhada cada uma dessas estruturas. Então, eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!